pessoal, eu sou Cláudio Cardoso e esse é o Collab Trends, o seu programa de entrevistas inspiradoras sobre startups, tecnologia, transformação digital e sustentabilidade. Hoje eu vou conversar com o Dr. Augusto Cruz, o Guga, que é advogado e consultor em governança corporativa. É também pós-graduado em política e estratégia, mestre em direito, governança e políticas públicas. Augusto é sócio da AC Consultoria. Autor de diversos livros, a gente vai falar sobre um mais recente, sobre ESG, e tem outros títulos, como Governança Corporativa e Pequenos Negócios, Boas Práticas das Redes Sociais para Jornalistas, e uma cartilha de adequação das empresas à LGPD. Então, Guga, muito bem-vindo, muito bem-vindo. Vai ser um prazer esse nosso papo, cara. Olá, Cláudio. Sem dúvida que para mim vai ser muito prazeroso aqui compartilhar com você e com a plateia aí que nos assiste um pouquinho do que a gente andou estudando. Legal. Guga, vamos começar pelo seu novo livro, que trata de ESG, né? Para as pessoas que estão nos ouvindo e vendo e que não sabem o que é ESG, é a sigla em inglês para governança socioambiental, social-ambiental, ou seja, um novo título que não é apenas uma substituição do grande tema da sustentabilidade, na verdade, um avanço nesse tema, né? Fala aí para a gente sobre o que esse livro trata, já que é um tema tão importante para as empresas hoje em dia. Tá. Bom, o livro é Introdução ao ESG, Governança, Meio Ambiente e Social, e é uma forma de introduzir, sendo redundante, as pessoas a esse universo que tem sido tão discutido e tão falado agora na agenda corporativa de 10 em cada 10 empresários, não só no Brasil, mas em todo o mundo. O tema ESG não é novo, a gente já fala em sustentabilidade, já fala em capitalismo consciente, capitalismo natural, e desde o evento do Fórum Econômico Mundial de Davos em 2020, quando se discutiu que nós estaremos vivendo agora a era dos stakeholders, é que as empresas passaram a falar o seguinte: olha, a gente precisa trabalhar bastante a governança, o meio ambiente e o social. Trabalhar a governança porque é na alta direção, é no topo da empresa que vai se decidir as questões relevantes relacionadas a meio ambiente e a social, aquilo que a empresa vai fazer para tornar esse planeta melhor. E tirando um pouco dessa poesia de fazer do planeta um mundo melhor, o que a gente precisa reconhecer é que as mudanças climáticas estão afetando sobremaneira os negócios e colocam em risco as futuras gerações. Por outro lado, os bolsões de extrema pobreza têm aumentado muito, especialmente por conta da pandemia. Semana passada saiu a informação de que no CAD único do governo federal nós já somos mais de 14 milhões de pessoas em extrema pobreza aqui no Brasil. Então, sim, as empresas têm a ver também com isso e precisam cumprir a sua função social, que vai muito além daquela que o Milton Friedman ele dissertou nos anos 1960 de pagar salários e tributos. Tá, interessante, interessante. Tem uma dinâmica e uma inserção social cada vez mais complexa, numa sociedade também cada vez mais complexa e que tenta avançar, né? Agora, Guga, queria localizar aí a AC Consultoria nessa sua dinâmica, né, de autor, enfim, você certamente escreve sobre os temas que você domina, o que você pratica. Eu queria saber o que é que a AC Consultoria oferece, que valor ela entrega para o cliente. Eu acho que era importante a gente entender isso. Fico feliz em poder comentar. Bom, eu tenho uma experiência já de longa data no terceiro setor, desde a época que a gente falava nas instituições filantrópicas. Em 1992, eu já ingressei no mercado de trabalho, começando numa instituição filantrópica aqui em Salvador. Depois disso, eu tive a oportunidade de trabalhar para algumas pessoas montando suas fundações, montando associações. Trabalhei em uma instituição de fins sociais corporativa, que foi a Fundação Odebrecht, trabalhei lá por 12 anos, e sempre aliando as questões sociais com governança corporativa, governança para o terceiro setor, e isso também me levou a trabalhar para empresas não filantrópicas, também nessa mesma seara.
E na Fundação Odebrecht eu tive a oportunidade também de trabalhar com as questões de investimento social, ambiental e ambiental. E quando eu fiz a minha transição de carreira da Fundação Odebrecht, eu passei a prestar serviços de consultoria para as empresas nas áreas de governança, investimento social privado, investimento ambiental privado, que é exatamente a agenda ESG. E aí, para minha surpresa, feliz surpresa, o mundo agora realmente está querendo trabalhar com governança, meio ambiente e social. E a entrega da AC Consultoria é exatamente nesse sentido, de apoiar as organizações a montar suas agendas de ESG, a sistematizar seu modelo de governança e a identificar seus eixos de atuação nas áreas ambiental e social. Agora, você tem uma proximidade, acaba tendo uma proximidade muito grande com a área de compliance das empresas, né? Então, sem dúvida, essas coisas não são exatamente a mesma coisa, são bem distintas, mas têm interconexões importantes, né? Então, acho que seria interessante lhe ouvir, você que é um especialista, sobre como estão essas novas dinâmicas do uso de dados. Eu queria puxar um pouco para esse assunto de lei geral de proteção de dados, eu complementaria pessoais, e não apenas pessoais, né? Mas seria muito interessante lhe ouvir sobre isso, Guga. Você que tem uma experiência interessante aí à frente de fundações. Você tocou em 2 pontos muito importantes, né? O compliance e a proteção de dados pessoais. O compliance é uma perna da governança, uma perna muito importante da governança. É o que as pessoas esperam muito das empresas, que elas assumam uma postura de combate à corrupção. E depois desse momento pós-Lava Jato de implementação e amadurecimento das áreas de conformidade nas empresas, a gente percebe um amadurecimento muito grande das áreas de compliance para se tornarem mais estratégicas do que áreas que viviam fazendo checklist de procedimentos e processos internos. Por outro lado, com o advento da Lei Geral de Proteção de Dados, desde o ano passado, as áreas de compliance também passaram a incorporar em suas demandas as questões relacionadas ao risco de utilização de dados, de tratamento de dados de pessoas físicas. Então, o compliance acabou tendo mais essa tarefa. Por outro lado, a gente vê também a importância de montar-se dentro da governança das empresas uma perna de governança digital. Afinal de contas, também a alta direção precisa estar envolvida nessas questões relacionadas ao tratamento de dados. É preciso a conscientização de que dados precisam ser muito bem cuidados. Naquele filme Privacidade Hackeada, e no outro filme também O Dilema das Redes, né? Fica bem claro como essas relações de dados são complexas, delicadas, e os dados se tornaram o petróleo do século XXI, como eles referem nos filmes, que são documentários. Mas, realmente, é preciso a gente ter um cuidado maior com o tratamento de dados, e eu entendo que a área de conformidade pode contribuir muito com o sistema de governança ao gerir os riscos, que, aliás, a própria lei pede isso, né, os relatórios de impactos, gerir os riscos dos dados tratados pela empresa. Eu acho que eu vou lhe pedir agora para fazer um comentário, talvez seja um comentário mais delicado, mais difícil, mas sem querer causar nenhum tipo de saia justa. Mas eu fico pensando que existem, a impressão que eu tenho, pelo menos, é que existem desníveis de velocidade na adoção desses novos compromissos socioambientais entre população em geral, empresas mais ou menos organizadas, governos. E eu queria ouvir de você um comentário, uma reflexão sobre esses alinhamentos. Vou me estender um pouco na pergunta, só para ficar mais claro. Eu me lembro, perdão, nos anos 90, houve uma campanha muito forte, porque algumas empresas, principalmente, destacadamente, eu vou mencionar, porque é algo de domínio público, a Petrobras, que tinha uma questão de impacto ambiental muito importante sobre a Baía da Guanabara. Passados alguns anos, as empresas fizeram o dever de casa, mas as populações em torno não. É um fato. Pode ser incômodo,
não ser muito agradável dizer isso para a sociedade, mas a verdade é que as empresas se moveram e a sociedade continuou jogando garrafa PET, todo tipo de dejeto na Baía da Guanabara, e esse processo é um processo que tem, na verdade, temporalidades e desníveis. Nem sempre desta forma que eu falei. Às vezes a sociedade anda mais rápido e as empresas mais lentas. E aí tem também a dimensão do governo. Eu queria muito ouvir uma reflexão sua sobre este desafio, porque envolve um trabalho de médio e longo prazo, na verdade, não é verdade? Né? Cláudio, excelente essa reflexão que você traz. Veja, quando a gente começa a falar sobre a agenda ESG, a gente está falando lá do Fórum Econômico Mundial de Davos. Como é que isso vai chegar nas comunidades, no entorno das comunidades, nos pequenos negócios? A gente está falando do Fórum Mundial de Davos, lá na Suíça, aquele ambiente de grandes empresários. Então, se a gente está falando de grandes empresários, em que pese a dimensão do país e da economia do Brasil, são pouquíssimos grandes empresários brasileiros que estariam nesse processo. Mas o que a gente percebe é que há hoje um forte trabalho de muitas grandes empresas para que sua cadeia de valor adira à agenda de ESG. Então, logo, logo, a gente vai ver negócios médios, negócios pequenos e negócios de menor porte ainda também, de alguma forma, aderindo a essa agenda. Por outro lado, é curioso a gente vislumbrar que as empresas começam a pressionar o governo para fazer o contrário do que elas vinham pedindo. Enquanto que as empresas vinham pedindo por uma desregulamentação, por uma redução dos procedimentos burocráticos, hoje a gente vê um caminho inverso. As empresas começam a exigir do governo uma regulamentação maior sobre questões relacionadas ao meio ambiente, à diversidade e inclusão, para que isso se reflita também em outros negócios. Afinal de contas, essas empresas têm sido exigidas a cumprir essas agendas de ESG por conta de investidores estrangeiros, por conta de exportações que realizam, como a União Europeia agora, que começa a tributar as emissões de CO2, de gás carbônico, e outras medidas serão tomadas. A Nasdaq começa a exigir também que as empresas lá listadas tenham pelo menos uma mulher no board e uma pessoa que represente uma minoria historicamente subrepresentada participando, e as empresas têm até agosto do ano que vem para fazer isso. Então, o que a gente percebe é que há, sim, uma pressão maior das empresas para que a sociedade compreenda essas demandas e adira a isso. Quanto à relevância da sociedade nessas questões, a gente vai precisar trabalhar muito a educação, muito mesmo. Interessante, né? Eu acho que aí entra já um conceito que, para mim, tem sido muito estimulante me aproximar e entender melhor dentro do ambiente das organizações, da cidadania corporativa, né? Quer dizer, eu acho que é sábio que os nossos primeiros passos sempre começam em casa. E quando eu digo casa, não estou falando apenas da casa das corporações, estou falando da casa, a casa da gente, a nossa casa. Aliás, eu imagino que você está em casa também, eu estou. Então, muito movimento para salvar o mundo e as casas muito bagunçadas. Então, eu gosto desse tipo de reflexão, porque ele é desafiador para o indivíduo. Pegando meu comentário anterior, não adianta que um lado só da sociedade faça o seu dever de casa, ou vá adiante, ou seja cobrado socialmente, e os demais continuem em patamares antigos, né? Então, eu acho que é um desafio de todos, na verdade, não um desafio corporativo apenas, é assim que eu enxergo. E dos governos também, não só dos governos, mas de todos os cidadãos, enfim, todo mundo junto. Eu me estendi um pouco aqui no comentário, e eu queria deixar uma questão aqui para ser retomada depois do nosso intervalo, que é, apesar de você ter comentado, Guga, sobre a sua carreira, eu queria que você destacasse pontos que você acredita que podem ser inspiradores para a juventude, para a turma mais jovem, tá certo? A gente vai fazer aqui um rápido intervalo e voltamos pela Transamérica, a sua rádio onde você estiver.
Já estamos de volta aqui com o Colab Trends. Hoje eu estou conversando com Augusto Cruz, que é um advogado, sócio da AC Consultoria. Antes do intervalo, eu deixei uma questão aqui para o nosso Guga, né? Essa intimidade de chamar o doutor Augusto do Guga. E é assim que ele gosta, né, de ser chamado. Guga, a pergunta que eu deixei é o seguinte: apesar de você já ter relatado um pouco da sua carreira quando você explicou a oferta de valor da AC Consultoria, o que você gostaria de destacar na sua trajetória profissional que acredite que seja inspiradora para novas gerações? Tá. Cláudio, eu comecei a ler muito cedo. Eu não sei se você conheceu isso, mas meus pais eles eram sócios do Círculo do Livro. E aí, a cada mês, chegavam 2, 4 livros. E eu via meus pais lendo e eu ficava curioso, querendo participar daquele hobby também. E eu comecei a ler cedo, muito precoce. Eu já gostava de literatura e acho que isso me deu um arcabouço de conhecimento geral muito bom. E quando a gente faz o nosso curso na faculdade, seja direito, medicina, o que for, nós precisamos abrir a mente para a interdisciplinaridade, conhecer outros segmentos. Eu tive o privilégio de dar aula em cursos de administração de empresas por muito tempo e acabei me encantando por Kotler, dentre outros doutrinadores de administração. Também, como professor, eu acabei estudando um pouquinho sobre educação e, claro, não poderia deixar de ler Paulo Freire. E isso vai abrindo muito a mente da gente e nós começamos a perceber que, mais do que o saber da nossa área, a gente precisa ter um conhecimento geral para poder levar mais esse conhecimento e trazer mais conhecimento. E é interessante, quanto mais a gente lê, mais a gente percebe que menos sabe. E aí a vontade de devorar mais e mais livros aumenta. E não apenas livros técnicos, mas os romances, de preferência os clássicos, faz com que a gente enriqueça muito e a gente começa a ler um pouquinho mais de filosofia, de sociologia. Isso possibilita a gente atender melhor os nossos clientes e entender as dores desses clientes. Muito legal. Agora, eu queria só saber o seguinte: você, qual é a sua formação? Em Direito, mas você também fez outras graduações ou depois pós-graduações nessa área mais de gestão? Tá, não, minha formação é em Direito, formei em Direito, advoguei, eu sempre fui advogado daquele de subir dessa escada do fórum o dia inteiro, almoçar coxinha no balcão da lanchonete, porque já tinha audiência, e aí acabei fazendo pós-graduação em Política e Estratégia pela Universidade do Estado da Bahia, e depois eu fiz mestrado em Direito, Governança e Políticas Públicas, e minha dissertação de mestrado foi sobre o engajamento de stakeholders em uma ação social de uma empresa. Muito, muito legal. Guga, o nosso programa chama-se Trends, né? Tendência, futuro. Como é que você enxerga o futuro do pequeno empreendedor face a esses novos desafios, né? Sei lá, eu estou pensando em coisas simples, como, por exemplo, reciclagem de lixo, que em alguns condomínios os moradores fazem e depois descobrem, decepcionados, que a pessoa que coleta lá embaixo mistura tudo depois. Eu estou fazendo esse comentário trivial, doméstico, cotidiano, porque essas coisas eu observo, né? E o pequeno empresário ele não vai ter grandes projetos para fazer um impacto espetacular na cidade, mas ele faz um impacto espetacular na cidade, talvez até maior do que as grandes empresas em conjunto, né? Então, o primeiro trend que eu queria ouvir seu é esse. Como é que você acha que o pequeno vai se adaptar, ou vai atuar, ou vai ser proativo no sentido de promover soluções de ESG e também de uso de dados? Tá, ótimo. Eu vejo o pequeno negócio, afinal de contas, a maioria dos negócios aqui no Brasil são pequenos, e ele tem um papel muito relevante. O primeiro deles, como você falou aí sobre reciclagem, ainda que seja pouco, mas é preciso ser feito, pensar em logística reversa, como fazer com que o produto ele tenha maior durabilidade, ainda que receba um novo uso no seu empreendimento. Uma outra questão muito importante é o aproveitamento de mão de obra da comunidade do entorno, e isso aí evita com que haja maiores deslocamentos e, consequentemente, mais gasto de combustível, mais geração de carbono.
um melhor aproveitamento da água, se possível com reuso de água. São questões que não são caras de se fazer e que são mais do que factíveis para o pequeno negócio e que servem de exemplo para outros pequenos negócios e até para a comunidade. Um outro aspecto muito importante do pequeno negócio é entender que ele também lida eventualmente com dados de outras pessoas, ele precisa, sim, cuidar dos dados de seus clientes, de seus fornecedores, se forem pessoas físicas, e dos seus colaboradores. E é cada vez mais importante estar dentro da lei, porque se o pequeno negócio fornece para empresas maiores, essas empresas maiores, como eu disse, querendo que sua cadeia de valor adira a uma agenda de ESG, ele precisa estar em conformidade com a legislação, ele precisa evidenciar alguma boa prática ambiental e alguma boa prática social, minimamente, e, repito, vai servir de exemplo para outros. Você atua mais, Guga, eu sei que o seu estado natal e o seu local de moradia é a Bahia. Você acha que tem alguma peculiaridade, alguma singularidade que diferencia esse mercado especificamente de outros? E eu também queria saber como é a sua atuação, se você atua em caráter nacional ou fora do país, ou mais intensivamente na sua região. Tá, mais intensivamente aqui na Bahia, começando a responder pelo final, mas eu tenho sido demandado por outras cidades também do Brasil e começamos já a fazer esse trabalho e com a vantagem hoje do remoto, que todo mundo se acostumou e está sendo bem mais fácil. Geramos menos carbono, porque a gente não precisa se deslocar tanto de avião nem de carro. O que eu percebo aqui na Bahia é uma tendência muito forte do interior do estado. Eu tenho tido uma demanda muito grande de sistematização, de governança corporativa no interior do estado. Nós temos grandes corporações, mineradoras, empresas de energia se estabelecendo ou já estabelecidas no interior, que têm demandado trabalhos como implantação de política de diversidade e inclusão, implantação de código de conduta e disseminação da cultura de fazer o certo da forma certa. Lei Geral de Proteção de Dados também têm sido muito demandados, especialmente no interior. Muitas cooperativas no interior do estado também, em especial na Chapada Diamantina, têm demandado trabalho da gente. Isso nos deixa muito felizes, o cooperativismo é muito importante. E fora da Bahia, tem sido procurado por empresas de médio e grande porte para discutir governança corporativa e até mesmo mentoria para a formação de secretários de governança, ou governance officers. Essa é uma parte que eu acho que é muito interessante explorar também, a parte governamental, né? Você acredita que ela está acompanhando, porque os processos governamentais, eles são, por natureza, mais lentos, não? Essa é a impressão que eu tenho, pelo menos, né? Eles têm um passo um pouco mais lento, talvez até pelos entraves de legislação, ou tem observação de uma série de rigores de controles orçamentários, enfim. A impressão que eu tenho é que também o Estado tem um grande papel, né? Porque o Estado é bastante grande no Brasil, né? Então, esse é um desafio que me parece bem interessante, né, Guga? Sim, é interessante que eu tive contato com um consórcio de municípios aqui do interior da Bahia, também tive contato com a Câmara de Vereadores, e a importância de se fazer um trabalho, de fazer com que vereadores, deputados e assessores conheçam da agenda de ESG é muito importante, porque o processo de formação de leis, o processo legislativo, pode nos levar a ter normas que, de alguma forma, a agenda ESG transversalmente dialoguem com as normas. Além disso, há uma vontade das empresas de que o Estado regule mais as atividades relacionadas ao meio ambiente, a social, etc. Perfeito. Agora, puxando aqui a sardinha para o meu lado de comunicador, comunicador que pensa muito em estratégia de organizações, eu sei que você fez uma cartilha, até mencionei no início aqui da apresentação do programa, uma cartilha para uma agência de comunicação, pelo que eu entendi, né? Como é que você enxerga eu não sei se foi exatamente para uma agência ou foi uma coisa aberta, me corrija. Como é que você enxerga o papel da comunicação
nesse cenário aí de compliance, LGPD, ESG? Acho que esse é um desafio espetacular, né? Olha, eu dialogo muito com as pessoas de comunicação, área que eu gosto muito. Aprendi desde cedo que quem não se comunica se trumbica, com o mestre Chacrinha, mas essa cartilha que você refere eu fiz para o Sindicato de Agências de Publicidade e depois eu ampliei colocando também agências de comunicação e de publicidade no mesmo documento, no mesmo livrinho. E veja, a comunicação ela é estratégica nas corporações. É preciso que no ambiente de governança a área de comunicação esteja up-to-date com o conselho de administração, com o CEO e as diretorias das empresas. Porque o ESG, a agenda de ESG, ela precisa ser bem comunicada internamente e externamente. A empresa precisa comunicar para seus stakeholders, tanto os externos, tanto os internos como os externos, sobre aquilo que ela pretende fazer, sobre seu propósito e como o seu negócio pode vir a tornar o planeta um lugar melhor, que não seja o planeta, mas pelo menos a comunidade do entorno um lugar melhor. Então, comunicação é estratégica, é fundamental. Para mim, todo conselho, toda reunião de conselho administrativo de administração tem que ter alguém da comunicação do lado. Cuca, indo para a nossa conclusão, quais são as dicas que você daria para empresas, geralmente de menor porte, para que elas ingressem nesse mundo, se preparem de uma forma melhor? Estou dizendo de menor porte, porque as grandes organizações elas acompanham por pressão do mercado, pela sua própria complexidade, porque tem times especializados dentro delas, mas as médias e pequenas organizações, em algumas coisas elas são muito mais velozes, em outras não tanto. Acesso à informação de níveis mais complexos, às vezes, demora para ter uma penetração na sociedade, né? Que dicas você daria para que o pequeno empresário, você acabou de falar do interior dos estados do Nordeste, por exemplo, tomem conhecimento, incorporem novas práticas, enfim, que dicas você daria aí para a gente? Bom, a primeira dica que eu vou dar é assistam às entrevistas do Alpha Collab. Essa é a primeira dica que eu dou. Muito obrigado. Você é um excelente agente, né? Essa é a primeira dica que eu dou. Estou falando sério, tá? As entrevistas valem muito a pena. Vamos aprender bastante. A segunda dica, antes de você pensar o que eu vou fazer de ESG para fora, olhe para dentro. Pense, o que é que eu vou fazer da agenda de ESG para mim, internamente? Como é que eu vou pensar em uso de energia solar, energia eólica, economia de energia elétrica, evitar a utilização de veículos ao máximo, comprar de fornecedores locais, contratar mão de obra local, de preferência que esteja próxima do meu negócio, como é que eu vou cuidar dos meus colaboradores, como eu estou lidando com o avanço da inteligência artificial versus eventual irrelevância de meus colaboradores, eu estou investindo na formação deles para mantê-los mais longevos como mão de obra profissional e qualificada. Eu trabalho diversidade e inclusão, eu busco pessoas com olhares e saberes diferentes para o meu negócio. Então, antes de você começar a pensar, não, eu vou fazer aqui uma ação, vou adotar uma praça, eu vou plantar um monte de árvore aqui que é relevante, mas primeiro olhe para dentro, olhe para o seu negócio e depois que você internalizar essas boas práticas, engajar seus colaboradores nas questões relacionadas à agenda ESG, aí começa a olhar para fora. Aí sim você começa a fazer ações pensando no seu entorno. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, doutor Augusto Cruz, o meu amigo Guga. Muito obrigado pela sua participação. Uma satisfação lhe receber aqui, lhe ouvir, dicas muito legais e que não são apenas aplicadas ao mundo das startups, que é o nosso mundo no Alpha Collab, mas também a elas. Então, eu acho que é muito interessante que você nos trouxe assim um quadro geral
e muito real para o contexto brasileiro. Muito obrigado. Eu que lhe agradeço, Cláudio, eu que agradeço Alfa Colado. Chega ao final mais um Colab Trends. Hoje eu conversei com Augusto Cruz, que é um advogado, sócio da C Consultoria. Então você já sabe, não esqueça de se inscrever nos nossos canais do YouTube e Spotify, ativar o sininho, dar o seu like e até o próximo Trends pela Transamérica, a sua rádio onde você estiver.